Um navio de 200.000 toneladas parece uma criatura indomável quando se move sobre o oceano. O vento pressiona sua superestrutura com uma força descomunal, a corrente empurra o casco a partir de ângulos invisíveis e, ainda assim, esse gigante pode ficar parado no meio do mar como se estivesse ancorado ao mundo. Seria lógico pensar que isso acontece graças a uma âncora enorme cravada no fundo, mas essa ideia é curta demais. Se dependêssemos do peso da âncora para frear uma massa assim, não haveria como detê-la. Essa é a primeira grande surpresa. A âncora não trabalha sozinha, e tampouco é a força principal do sistema de fundeio. Nos próximos minutos, você vai ver como essa manobra funciona de verdade e descobrirá qual detalhe técnico separa um fundeio seguro de um desastre. E lembre-se de que haverá um jogo. Mais adiante você ouvirá a história de um acidente real, e no final vou perguntar qual foi o erro crítico do capitão. O primeiro ponto que desmonta a intuição tem a ver com proporção. Uma âncora de um navio de carga pode pesar 20, 25 ou até 30 toneladas. Parece um monstro de aço quando pende da proa. Mas essa massa é insignificante diante do deslocamento do navio. Parar 200.000 toneladas não é questão de um bloco de metal no fundo. As âncoras modernas são projetadas para morder o leito, não para atuar como contrapeso. Para entender isso, é preciso observar sua forma. As pás de uma âncora moderna são estudadas para gerar um ângulo de ataque ótimo. Quando a corrente se tensiona, a âncora bascula e a pá se introduz no fundo. É uma manobra quase automática criada pela própria geometria do projeto. Em algumas âncoras, o esforço horizontal é suficiente para que a pá se enterre e arraste um volume de sedimento que aumenta sua resistência. A ideia é simples. Quanto mais sedimento a âncora mover, maior será sua força de agarramento. Aqui entra em jogo outro fator essencial: o tipo de fundo. A resistência do solo marinho varia enormemente e a capacidade de agarramento é medida por um coeficiente que depende do material. Em argila resistente, esse coeficiente pode ser muito alto porque a pá afunda vários centímetros e fica presa. Em areia, esse coeficiente cai porque as partículas se deslocam com facilidade quando recebem cargas laterais. Em fundos rochosos, o coeficiente é praticamente nulo. Em uma amostragem típica de solos marinhos, consideram-se valores de resistência ao cisalhamento que podem ir de menos de 10 kPa em argilas moles até 90 ou 100 em siltes densos. A âncora não decide onde cai. O capitão decide com base em cartas náuticas e sondas, e cada tipo de solo exige um comprimento de corrente diferente. A âncora é apenas uma peça. A verdadeira magia está na corrente. As correntes de fundeio não são simples fileiras de elos. Cada elo é forjado em aço de alta resistência e submetido a testes de carga. Certifica-se que, se cada um suporte várias dezenas de toneladas sem deformação. Um elo típico pode ultrapassar 150 quilos e uma corrente completa pode se aproximar de 200 toneladas. Essa massa forma a curva catenária que define todo o comportamento do fundeio. Se a corrente fosse leve, a âncora receberia toda a carga horizontal de uma vez e seria arrancada do fundo. Mas a corrente pesada cria um arco que funciona como uma mola natural. Não uma mola elástica, mas uma mola gravitacional. A forma da catenária se explica por uma equação que relaciona o peso por unidade de comprimento com a componente horizontal da tensão. Se a tensão horizontal aumenta, a curva se estica e parte dela se separa do fundo. Essa separação consome energia que, de outra forma, chegaria à âncora. Quando os engenheiros estudam um fundeio, calculam a tensão máxima que a âncora pode suportar. Essa tensão tem duas componentes principais, uma horizontal e outra vertical. A vertical é crítica porque, se aumentar demais, desenterra a âncora. A curva catenária reduz essa tensão vertical de forma natural. Se um navio recebe uma rajada forte ou uma corrente inesperada, o primeiro efeito não é sobre a âncora, mas sobre a corrente. A parte da corrente apoiada no fundo atua como um lastro que precisa ser levantado para transmitir a força. Esse levantamento consome energia. Por isso, a âncora nunca recebe o impacto completo. Ela recebe apenas a parte que sobra depois que o navio gastou energia tentando tensionar a corrente. Isso permite que uma âncora relativamente pequena mantenha parado um navio gigantesco. O capitão deve decidir quanta corrente soltar para gerar uma catenária estável. Soltar pouca corrente é perigoso porque a curva ficará curta demais. Soltar corrente demais pode ser contraproducente em áreas congestionadas. A regra típica de 4 a 7 vezes a profundidade não surge por tradição, mas por cálculos de ângulos de tiro e estabilidade. Se você fundeia em 10 metros e solta apenas 20, a corrente ficará quase reta. O ângulo vertical será grande e a âncora receberá uma força para cima que a desenterrará. Se soltar 40 ou 50 metros,
O ângulo se reduz e a âncora recebe mais força horizontal do que vertical, exatamente o que ela precisa para morder com firmeza. Os shackles são a ferramenta prática para controlar esse comprimento. Cada trecho é pintado com um padrão que permite identificá-los rapidamente. É um sistema redundante. A tripulação os vê, o oficial confirma e a ponte registra. É um processo em que não se aceitam erros, porque um cálculo equivocado pode comprometer a segurança do navio. Também é preciso medir a tensão na corrente. Muitos navios modernos têm sensores que detectam variações bruscas. Se a tensão horizontal sobe demais, é sinal de que a curva catenária se reduziu além do desejado. Nesse caso, pode-se liberar mais corrente ou manobrar com o motor para aliviar a carga. Aqui acrescentamos um aspecto que raramente é explicado. A corrente de fundeio tem um comportamento dinâmico que depende do período das ondas. Ondas longas geram oscilações suaves na tensão, mas ondas curtas geram vibrações que podem excitar a corrente e provocar ressonâncias. Quando isso acontece, parte da corrente pode se levantar do fundo em intervalos rápidos. Os engenheiros modelam esse efeito por meio de análises espectrais que combinam peso, tensão e frequência. Um capitão experiente sente essas vibrações na ponte antes mesmo de aparecerem nos instrumentos. E, se não se agir rápido, a catenária pode perder sua forma por vários ciclos seguidos, o que reduz a capacidade de agarramento da âncora em questão de minutos. O círculo de Borneo é outro elemento importante do comportamento do fundeio. Quando um navio está fundeado, ele descreve um arco ao redor da âncora, seguindo o vento e a corrente. A corrente atua como um raio flexível que define o espaço onde o navio pode se mover sem problema. Em áreas com muitos navios fundeados, os capitães precisam calcular esses raios e antecipar possíveis interações. Se o vento muda bruscamente ou a corrente gira com a maré, dois navios podem se aproximar mais do que o previsto. Por isso, os capitães verificam constantemente a posição do navio em relação ao ponto de fundeio. Em condições extremas, como tempestades ou ventos de intensidade quase furacânica, o fundeio se transforma em um processo vivo. A tensão na corrente oscila e a curva catenária pode perder contato com o fundo em certos trechos. Quando isso acontece, a tensão vertical aumenta e a âncora trabalha no limite. Um capitão experiente sabe ler esses sinais. Se a corrente vibra de forma irregular ou o navio descreve movimentos anômalos, é possível que a âncora esteja se deslocando. Em alguns casos, solta-se mais corrente. Em outros, decide-se suspender o fundeio e buscar um local mais protegido. A recuperação da âncora é igualmente delicada. Não se pode levantar uma âncora enterrada apenas com a força do guincho. A manobra correta envolve mover o navio em direção ao ponto de fundeio para eliminar a carga horizontal. Quando o navio está exatamente sobre a âncora, a tensão se torna praticamente vertical. Nesse instante, o guincho pode levantá-la. Isso gera outro desafio. O guincho deve controlar a velocidade de recuperação para evitar impactos que possam danificar os elos. Cada corrente tem uma carga máxima admissível, e impactos por tensão súbita podem ultrapassá-la. Por isso, na ponte se coordenam velocidade, orientação e potência do motor. Uma âncora moderna é o resultado de décadas de experimentação. Elas são testadas em tanques de sedimentos com solos artificiais que imitam argilas, areias e siltes naturais. Cada projeto é classificado de acordo com sua capacidade de agarramento. Algumas âncoras são pensadas para fundos moles, onde devem gerar muita resistência com pouca penetração. Outras são projetadas para fundos duros, onde é difícil entrar, mas possível gerar uma grande força de arrasto. As normas internacionais exigem que cada modelo demonstre um coeficiente mínimo de agarramento antes de ser certificado. Além disso, devem ser realizados testes de fadiga nas correntes para garantir que suportem anos de uso sem deformação. A importância desses cálculos fica clara quando analisamos um acidente real. Um cargueiro que permanecia fundeado durante uma tempestade começou a derivar sem aviso. A corrente estava sob grande tensão e a curva catenária havia se reduzido demais. O vento empurrava o navio para fora do seu círculo de Borneo. A âncora havia perdido agarramento. Em questão de minutos, o navio colidiu com outro na área. A análise posterior mostrou que o capitão havia usado um comprimento de corrente que poderia funcionar em condições normais, mas era insuficiente para uma tempestade. Além disso, o tipo de fundo era uma mistura de areia e silt, que oferecia menos resistência do que o previsto. Essa combinação provocou a perda de agarramento. Mais adiante, vou pedir que você decida qual foi o erro principal entre os fatores que ouviu. O fundeio não é apenas técnica, também é estratégia. Um capitão precisa antecipar como o mar vai evoluir nas horas seguintes. O vento pode girar, a corrente pode aumentar e a maré pode modificar a profundidade efetiva. Cada mudança altera a tensão na corrente e a forma da catenária.
Por isso, os capitães revisam a posição constantemente e ajustam o fundeio se necessário. Um bom fundeio não é uma manobra estática, mas um sistema dinâmico que deve ser monitorado como uma parte viva do navio. Mesmo com o surgimento de sistemas de posicionamento dinâmico, que usam hélices laterais e motores controlados por computador para manter o navio em um ponto fixo, o fundeio com âncora continua insubstituível quando se busca estabilidade sem consumo de combustível. A física da curva catenária é tão eficiente que nenhum sistema mecânico a supera em resistência passiva. É uma combinação perfeita de massa, geometria e gravidade. No fim, a âncora continua sendo um símbolo de estabilidade, mas a realidade técnica é mais profunda. A âncora só funciona em conjunto com a corrente, e a corrente só funciona quando a catenária está bem formada. A estabilidade é alcançada distribuindo cargas e controlando ângulos. A força não vem de um único elemento, mas da interação entre vários. Essa é a verdadeira lição do fundeio. E agora chegamos ao jogo do vídeo. No acidente que mencionamos, qual você acha que foi o fator principal que provocou a perda de agarramento? O tipo de fundo, o comprimento da corrente ou a força do vento? Escreva nos comentários e me diga se você teria tomado uma decisão diferente. E, se você ainda não é inscrito, este é o momento.